Oi, pessoal. Eu sou a Karina e esse é o Gabriel e a gente trabalha na Dália. A Dália, para quem não sabe e não passou no nosso stand ainda, é uma gestora de fundos de investimentos e o nosso fundo mais famoso é o Dália Total Return. Aproveito para convidar vocês para irem lá no nosso stand depois desse papo aqui, conhecer esse time aí bonito que está aí na foto. Bom, para a gente começar, eu queria só fazer uma apresentação rápida. Eu sou a Karina, eu me formei em Direito na USP e eu fiz um mestrado na Universidade de Chicago, onde eu passei o maior frio da minha vida. Eu estou há 14 anos no mercado financeiro e uma curiosidade sobre mim é que há 9 meses eu me tornei mãe pela primeira vez, de uma bebezinha muito fofinha chamada Laurinha. Bom, pessoal, eu sou o Gabriel, ao contrário da Karina. Eu sou formado em administração, passei um tempo no Texas e foi o maior calor da minha vida. Vocês não têm noção do calor que faz naquele lugar. Trabalho no mercado financeiro há uns 10 anos e sou pai de pet. Esse é o querido Apollo. Bom, para a gente começar, eu queria perguntar aqui, quem já assistiu a série lá da HBO, The Last of Us? Levanta a mão. Uau! É muito boa, né? Bom, eu não vou dar spoiler aqui, mas quem assistiu vai se lembrar que tem uma cena de abertura que se passa em 1968. E tem lá os cientistas conversando e um deles levanta uma hipótese. Essa hipótese, ela faria os fungos sofrerem mutações e adquirirem a capacidade de infectar os humanos. Alguém se lembra e arrisca dizer que hipótese era essa? Se o mundo ficasse um pouco mais quente. Porque aí os fungos aprenderiam a viver em temperaturas mais altas e, eventualmente, infectariam as pessoas. Pois é, o mundo está ficando mais quente. Para a gente entender para onde a gente vai, se é para um apocalipse dos fungos ou não, a gente precisa entender da onde a gente veio e como a gente chegou até aqui. Eu e o Gabriel viemos aqui para contar 3 histórias para vocês. E a primeira delas é a história do clima na Terra. Esse gráfico na tela mostra para a gente o clima na Terra nos últimos 500 milhões de anos. É curioso, né? A oscilação da temperatura na Terra se assemelha um pouco com o que a gente vê nos mercados de ações. Diversos fatores naturais explicam isso. O movimento de translação, que é a volta que a Terra dá em torno do Sol, a inclinação do eixo da Terra e também os ciclos solares. Os ciclos solares duram aproximadamente 11 anos. Quando o Sol está mais forte, são chamados de máxima solar. Quando o Sol está mais fraco, são chamados de mínima solar. E é muito curioso que os ciclos solares influenciam diretamente a vida aqui na Terra. Olhem os últimos períodos de mínima solar que a gente teve. 2020, pandemia. 2008, a maior crise financeira da história. Em 1997, crise financeira na Ásia. Curioso, não? Mais curioso ainda é que as previsões que um fazendeiro americano fez em 1875 se tornaram realidade com o mercado de ações dos Estados Unidos e tem diretamente uma relação com o ciclo solar. Ou seja, a gente pode usar o ciclo solar para ganhar dinheiro, mas isso é uma história para outro dia. Bom, além dos ciclos solares, tem um fator que sozinho é o maior responsável pelo aquecimento da temperatura do nosso planeta. É a emissão de gases de efeito estufa, mais especificamente o gás carbônico, o famoso CO2, que são gases que estão presentes naturalmente na atmosfera da Terra e são absorvidos, né? Eles basicamente absorvem a radiação emitida pelo Sol, e sem eles, a temperatura do nosso planeta seria extremamente baixa. Alguém aqui arrisca chutar qual seria a temperatura da Terra se a gente não tivesse os gases de efeito estufa? Menos 13. Menos 13, não.
menos 18 graus Celsius. Ou seja, nessa temperatura, a Terra seria inabitável para a maior parte das espécies vivas hoje. Mas, nos últimos 100 anos, aconteceu algo extraordinário. A temperatura do nosso planeta aqueceu na mesma proporção que ela esfriou nos últimos 6.000. A gente não consegue explicar isso por um processo exclusivamente natural. Isso é produto da atividade humana. A Revolução Industrial do século XVIII, ela é responsável pela maneira como a gente vive hoje. Graças a ela, a gente teve avanços em diversos campos, desde o campo do consumo, das telecomunicações, do transporte, da medicina. A gente só está aqui hoje, reunidos e aglomerados nesse grande evento presencial graças à vacina. Mas essa mesma revolução industrial, ela também é responsável pela queima de combustíveis fósseis e diversas atividades humanas que lançam todos os dias muito carbono na atmosfera. Os cientistas dizem que a gente está vivendo o antropoceno, a era dos humanos. O ser humano foi a única espécie que conseguiu um feito surpreendente, impactar diretamente a temperatura do nosso planeta e seus fluxos naturais. Mas a gente já sabe disso há muito tempo. Em 1972, aconteceu a primeira conferência sobre o clima, na ONU. 50 anos se passaram de lá para cá e não houve muita mobilização. Agora eu tenho mais uma pergunta para vocês. Na tela a gente está vendo empresas do mundo inteiro. O que essas empresas têm em comum? Todas essas empresas, nos últimos 2 anos, se comprometeram formalmente a zerar as suas emissões de carbono na atmosfera até 2050. Outro evento muito importante aconteceu em Paris em 2015. E não foi a ida do Neymar para o Paris Saint-Germain. Aconteceu uma conferência do clima, onde 196 países assinaram um acordo global que ficou conhecido como o Acordo de Paris. Essas nações se comprometeram a tomar ações efetivas para limitar o aquecimento global a 1,5 graus por ano. Então a gente fala disso há meio século e só nos últimos anos os governos e as empresas se mobilizaram. A pergunta que fica é: por que agora? E agora a gente vai para a nossa segunda história. Esses caras são William Strauss e Neil Howey. Eles escreveram esse livro, A Quarta Virada. A maioria dos historiadores pensa que a história é de forma linear, ela se desenrola ao longo do tempo. Esses 2 caras acreditam que a história é cíclica. Ela acontece em ciclos de aproximadamente 80 anos, que equivalem à expectativa da vida humana. Eles dividem a fase da vida em 4 períodos. Até os 20 anos, a infância; dos 20 aos 40, a juventude; dos 40 aos 60, a maturidade; e acima dos 60, a fase de velhice. Eles dizem que o período de 40 a 60 anos é o grupo de pessoas que de fato lidera uma nação e define os rumos dela. Esse livro ficou muito famoso recentemente. Ele foi escrito em 1997 e previu a ascensão de um líder americano com as mesmas características do Donald Trump. Como assim? Bizarro, né? Eles cunharam o termo Millennials e a geração Z. E vocês são a geração que vão ditar os rumos do mundo pelos próximos anos. Bom, tá aí a resposta. É a demografia. As gerações nascidas pós-1980, os Millennials e geração Z, são muito diferentes das gerações anteriores de seus pais e avós, conhecidos como Baby Boomers e geração X. E eu tenho certeza que você, Gen Z, concorda comigo. Quais são as preocupações dessas gerações? Eu poderia explicar isso de diversas formas, mas eu resolvi homenagear o meu querido amigo Gabriel. Eu? O Gabriel,
é conhecido lá na Dália como um Bibi. E o Bibi é um cara muito legal. Como vocês escutaram no início, o Bibi é um cara bem formado, um cara viajado, um cara muito diverso, adepto das tecnologias, né, Bibi? Mas tem 3 coisas que não deixam o Bibi dormir à noite: saúde e qualidade de vida, problemas sociais e meio ambiente. O Bibi e as gerações dos millennials e geração Z, eles não viveram o que seus pais e avós viveram, por exemplo, como guerras ou grandes crises financeiras. Ele pode e ele se preocupa de fato com o meio ambiente. Mas será que o Bibi está sozinho no mundo? Não, o Bibi não está sozinho no mundo. Ainda bem, Bibi. Existem bilhões de bibis espalhados no mundo inteiro com as mesmas preocupações. E por que é que isso importa? Isso importa porque os millennials são a geração economicamente ativa hoje, já estão dominando todos os espaços e as tendências de consumo. Inclusive, um dado muito interessante, os millennials vão herdar cerca de 70 trilhões de dólares nos próximos anos dos seus pais baby boomers. A gente vai pular junto nessa piscina de dinheiro. Essa vai ser a maior transferência de riqueza da história da humanidade. Mas o ponto crucial aqui não é só que os millennials e Gen Zs vão ficar muito ricos, mas também que eles vão dominar os espaços políticos. Eles já estão dominando. Hoje, eles representam quase 60% da força votante no mundo, e nos próximos 20 anos, esse percentual vai chegar a 80%. Nos Estados Unidos, naquela foto anterior, essa mudança geracional, ela foi muito bem representada na última eleição. E por que isso importa? Porque emergência climática é um tema que precisa de coordenação global e apoio das maiores nações do mundo, que também são as maiores emissoras de gases de efeito estufa. Sem elas, a agenda não avança. O que isso quer dizer para a gente? O trem saiu da estação. Essa é uma expressão que a gente gosta de usar na Dália para definir o avanço dessa agenda nos últimos anos. O trem saiu da estação. Ele está andando, não é passageiro e ele não vai parar. E quem é que está dirigindo esse trem? A demografia. Vamos olhar para esses gráficos. Eles estimam o crescimento populacional pelos próximos 80 anos. E tem 2 mensagens importantes aqui. Um é que a gente vai aumentar a população mundial em aproximadamente 3 bilhões de pessoas. E número 2, essa população vai estar concentrada principalmente em países emergentes. E o que os países emergentes precisam para crescer e se desenvolver? Energia. Ou seja, a gente tem um problema. A gente precisa aumentar o nível de energia, a produção de energia de um lado, e do outro, limitar as emissões de gases do efeito estufa. Como a gente vai sair dessa? E aí a gente chega na terceira e última história que a gente veio contar para vocês. Finalmente a gente traz uma boa notícia. De uma coisa eu tenho certeza, Bibi. O homem botou a gente nessa, mas ele vai tirar a gente dessa. Ufa. Na tela vocês estão vendo um cara que se chama Gordon Moore. Moore foi um dos fundadores da Intel, uma das das empresas maiores produtoras de semicondutores do mundo. Vocês sabem o que são semicondutores? São usados para produzir os chips dos aparelhos eletrônicos que a gente usa todos os dias. Computadores, celulares, tablets e etc. Em 1965, Gordon Moore fez uma previsão sinistra, que se mostrou razoavelmente precisa até os dias de hoje. Ele previu que a capacidade de processamento dos semicondutores iria dobrar a cada 2 anos. Isso ficou conhecido como Lei de Moore.
Segundo a lei de Moore, a capacidade de processamento desse computador que está mostrando essa apresentação aqui para a gente, nos próximos 2 anos, ela vai ser maior do que a capacidade de processamento nos últimos 50 anos somados. É muito bizarro, mas isso tem acontecido. E isso mostra para a gente que a evolução da tecnologia no mundo, ela acontece em proporções exponenciais. Essa é a resposta. A tecnologia é a resposta. Um exemplo que a gente poderia dar aqui para vocês são os painéis solares. Nas últimas 2 décadas, os painéis solares eles se tornaram não só incrivelmente mais eficientes, como também muito mais baratos. Vocês sabiam que o custo de um painel solar nos últimos 20 anos caiu 96%? Pois é. De nada adiantaria se a gente tivesse novas tecnologias se elas não fossem acessíveis para todo mundo. Mas a lei de Moore e esse curioso fato nos mostra que a gente não só vai ter novas tecnologias trazendo as soluções, como elas também, como o custo dessas tecnologias vai cair exponencialmente. Trazendo isso para o contexto brasileiro, a nossa matriz energética nem é a maior vilã, né, dos gases de efeito estufa no Brasil, nem é nosso maior problema. Não sei se vocês sabem, mas a matriz energética brasileira ela é incrivelmente mais limpa se comparada à do restante do mundo. O nosso problema aqui é outro, né, Bibi? Realmente. Nosso problema é a pecuária. Ela é responsável por pelo menos 50% das emissões do efeito estufa do nosso país. Principalmente por 2 motivos. O desmatamento. Os pecuaristas desmatam grandes áreas para a criação dos bois. Em segundo lugar, durante o processo de digestão dos animais, eles liberam o gás metano. E o gás metano ele é praticamente 80 vezes mais poluente do que o gás carbônico. Esse é um grande problema. Mas a tecnologia já nos trouxe uma solução. Uma empresa holandesa já desenvolveu um aditivo que, adicionado à alimentação dos animais, reduz em até 70% a emissão de gás metano na atmosfera. É como dar um Luftal para o boi e resolver o problema. Bom, a gente poderia ficar horas e horas aqui falando de exemplos de tecnologias que a gente estuda lá na Dália e que vão ajudar o mundo nessa transição verde. Mas, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Eu aproveito para reforçar e convidar vocês para irem lá no nosso stand, ouvir mais dessa e de outras histórias. Lá vocês também vão ter a oportunidade de tirar foto com Warren Buffett, pegar um autógrafo do Bibi e ouvir mais das teses e coisas interessantes que a gente faz por lá. Mas eu queria deixar uma reflexão aqui para vocês. O que é que essas 3 histórias que a gente contou para vocês realmente nos contam? O mundo está ficando mais quente. A demografia está direcionando a vontade política no mundo. E a tecnologia é a solução. Escuta o que eu vou falar para vocês que vocês vão lembrar de mim daqui uns anos. Isso tudo vai influenciar diretamente as decisões de investimento dos próximos 20 anos, quando vocês vão investir. A emergência climática é o maior desafio da nossa geração. Ela é a 4ª virada. Como a gente gosta de falar lá na Dália, né, Bibi? Vocês são muito privilegiados, porque viver os próximos 20 anos vai ser uma porrada monstra. Valeu!